Olá pessoal, tudo bem? Bom, então a gente vai trabalhar agora no R, né? Acho que essas aulas do R serão de extrema importância, né? Até mais do que a parte teórica, tá? Porque será aqui que a gente vai estar fazendo as análises, né? A gente vai relembrar alguns comandos que serão importantes, então acho que é que mais vale a pena, tá? Acho, se eu não me engano, eu acabei falando sobre os comandos, pelo menos da parte de estatística descritiva, né? Então a gente vai recordar um pouco isso. Eu adicionei algumas coisas interessantes aqui para a gente trabalhar, né? Vou mostrar para vocês como que o R, por meio de um ambiente chamado Markdown, a gente consegue gerar relatórios, né? É, Pelo menos um esqueleto do relatório, e também como que nós como que nós fazemos, na verdade, para importar dados, né? Que a gente tem uma aba do R que a gente pode importar dados, por exemplo, do Excel. Então, vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem esse comando que nós limpamos a memória do software, né? Lembra, aqui no RStudio, né, essa parte é onde fica o nosso script, onde a gente pode modificar, salvar como nós bem entendermos, né? Essa parte mais embaixo aqui, ó, né, que fica, se nós pegássemos aí 4 blocos, ó, né, essa parte mais embaixo é o próprio R, esse console aqui é o próprio R, né? Essa outra parte que está no canto nesse canto mais à direita aqui, é onde nós podemos plotar gráficos, nós temos alguns arquivos, nós temos pacotes, né? Por aqui a gente pode instalar os pacotes do R, a gente tem o help que nós podemos procurar, né? Então tem algumas opções aqui. E aqui em cima tem uma parte sobre os históricos, né? Que por exemplo é o meu histórico, tá? De tudo que eu já trabalhei. E também tem essa parte de importação de dados, não é? Então, para recordar um pouco. Então, nós temos aqui o primeiro comando, que é limpar a memória. Sempre interessante, independente do software que você trabalha, é, do jeito que o software que você trabalha, é sempre interessante limpar a memória, né? Então, nós vamos limpar a memória aqui. Tá? Então, vamos começar limpando. Lembra que nós temos aqui, então, um conjunto de dados qualquer, né, que é de um artigo que está nesse jornal, né, Transactions of the Chemical Engineers, né, que reportou esses dados, que são dados de um processo de oxidação em fase vapor de naftaleno, e as amostras é nada mais do que um percentual molar desse naftaleno, né? Então nós vamos estudar aí, por exemplo, esse percentual médio e tudo mais, né? Então, para entrar manualmente com os dados, né, nós temos que usar esse comando C, que é de concatenate, né? Ou seja, ele vai juntar os dados, né? Porque os dados, do ponto de vista computacional, nada mais é do que um vetor, né? Um vetor ou uma matriz, se ele tiver mais do que uma coluna, por exemplo, né? Então a gente tem que juntar, tem que dizer para o computador, para o software, para a máquina, que esses valores eles estão juntos, né? Concatenados num único banco de dados, né? E para entrar, eu vou chamar esses dados de x, né? E lembra, eu posso entrar isso daqui como igual ou com essa setinha aqui, né? Que é o indicador aqui do menor e um tracinho, tá? Tanto faz, né? Então aqui eu vou selecionar tudo isso e compilar. Para compilar, eu seleciono e venho aqui no Run, né? Então aqui eu compilei, toda vez que eu compilar e não aparecer nenhum erro, né? Ele mostra aqui para mim o resultado, né, no R. Então, se tudo estiver ok, né, para eu identificar, será que está tudo bem com os meus dados, eu posso vir aqui, selecionar o X, né, que é o meu banco de dados, ir no Run e ele mostra aqui o meu conjunto de dados. Né? Essa faixa aqui, ela não tem grande importância, tá? Que está entre colchetes aqui, né? Ela só indica quais são os valores, os valores os valores que estão aqui na frente, né? Por exemplo, esse 1 indica que é o primeiro valor dos dados, esse 14 indica que o 14,78 é o 14º valor dos dados, e assim sucessivamente, o 17,9 é o 27º e o 19,38 é o 40º. Só uma forma de identificação mais rápida aí. Então a gente tem alguns comandos em que nós, por exemplo, podemos somar os valores, então tem o comando sum, né? Soma de valores, é bem intuitivo com o inglês, então somei todos os valores.
Nesse caso aqui, eu posso estar elevando o valor dos dados ao quadrado, ó, só vou selecionar, né, x e o circunflexo ao quadrado, indica que eu estou elevando os valores dos dados ao quadrado. Ó. Então, estão aqui os valores dos dados elevados ao quadrado. Se eu quiser somá-los, né, eu seleciono toda a linha aí e clico, tá? E aí você tem os resultados. Então vamos direto aqui para a estatística descritiva, né? Então na estatística descritiva a gente tem algumas questões, né? Por exemplo, existe um comando sort que ele ordena o conjunto de dados. Aqui não vai ser tão necessário utilizá-lo, porque se vocês observarem já está ordenado, né? 10.20, 12, 13, então já está ordenado. Mas o sort é um comando que faz essa ordenação. Para a gente calcular média amostral, né, o x barra, é só digitar esse comando, min, né, e com o nome dos dados, no caso eu atribuí o nome dos dados como x. Então eu venho aqui e calculo. Então a média é 16,79, ou seja, o percentual médio molar do naftaleno, né, representa aí 16,79%, tá? Se eu quiser calcular a mediana, então tem o comando median, né? Eu venho aqui e calculo. Então, observem ó, que a média está relativamente próxima à mediana, né? Então, a gente já pode começar a pensar que talvez não tenha pontos influentes, né? Então, isso é muito mais interessante do que qualquer outra coisa. É a gente começar a tirar informação a partir dos resultados que nós temos, né? Isso é o que mais importante que a gente tem que levar dessa disciplina aqui, né? Então, esse outro comando quantile, ele vai me dizer os valores dos quartis. Lembra que os quartis são importantes para o cálculo lá do box plot. Então, quantile com o nome dos dados, eu tenho aqui os quartis. Ó. O 0% indica que é né, o primeiro valor do conjunto de dados ordenados. O 22.10 indica que é o último. Né? E aqui nós temos ó, o 14.77 é o primeiro quartil, que representa 25%. 16.64 é o segundo quartil, que representa 50%, que é exatamente igual à mediana, ó, vocês podem observar isso. Né? O terceiro quartil, que é 19.20, então ele me dá os quartis aqui. Se eu quiser um percentil qualquer, né, por exemplo, eu quero saber qual é o valor que representa 88% dos dados ali, né, a partir do primeiro valor. Então, eu coloco, por exemplo, como eu chamei meus dados, x,088. E aí ele vai me apresentar. Então, ele apresenta o valor, ó, 20.11. Se a gente vier aqui no conjunto dos dados, 20.11 está mais ou menos aqui, né? Aqui, ó, mais ou menos né, entre esses dois valores aqui. Então, aí está representando 88% da nossa amostra ordenada, tá? Mas existem alguns comandos mais práticos, como por exemplo esse summary. O summary me dá um resumo. Né? Então ele já plota para a gente essa tabelinha, ó, com o valor mínimo, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e o máximo. Ou seja, tudo que eu fiz até agora poderia ser resumido nesse comando. Então é um comando muito mais prático, né? Se você quiser estudar aí de uma forma melhor o seu conjunto de dados do ponto de vista descritivo, né? Existem alguns outros comandos, tá, que eu vou passar um pouco mais rápido, que é o mínimo e o máximo, né? O range que vai nos dar aí o valor mínimo e máximo também de uma vez, né? Se você rodar ele, ó, ele te dá o menor valor e o maior valor. Esse comando me dá amplitude, né? Esse diff indica a diferença. Então, fazendo a diferença do comando range, né? Que é o maior valor menos o menor, nós temos aí a amplitude dos dados. Né? A variância amostral, tá, pessoal? O var de x é dado pela variância amostral. Tá? Se a gente compilar aí, temos aí 7,02. Tá? O SD é o desvio padrão, lembra que tudo vem aí do inglês, né? Então SD de Standard Deviation e clicando nós temos aí mais uma vez. Né? Então vocês observam ó, que a gente também já pode tirar algumas interpretações. A média deu 16,79 e o desvio padrão 2,64. Então você já pode concluir o seguinte, que 2,64, né? Qual que é essa interpretação? Que a variabilidade dos dados, então, está 2,64 para mais ou para menos da nossa média, né? Mas é claro, é muito mais interessante a gente dar esse resultado em termos de porcentagem. E para isso,
o coeficiente de variação pode ser interessante, tá? Antes do coeficiente de variação, é importante, às vezes, observar esse comando aqui, que é o comando length, né? Length no inglês significa comprimento. Então, ele pode nos dar o comprimento do vetor, ou seja, pode nos dar a quantidade de dados que tem o banco que a gente está trabalhando, né? Então, vou chamar isso de N, né? Vou rodar isso daqui, e depois venho aqui embaixo e digito N, e aí tá, ó, 50 elementos tem o nosso banco de dados, tá? O coeficiente de variação, pessoal, ele não vem nos pacotes básicos do R, tá? Então, existe um pacote específico para ele? Existe, né? Mas às vezes a gente consegue construir essas funções, né? Por exemplo, o que é o CV, o coeficiente de variação? A gente sabe que o CV é nada mais do que o desvio padrão dividido pela média. Então, a gente pode construir isso, né? Esse barra indica aí divisão. Então, fazendo aqui, ó, rodando essa função, o CV, né? Você tem aqui e digitando o nome que nós atribuímos a essa razão, você tem lá, ó, 0,15, né, é o CV. Isso pode ser dado em porcentagem, né? Então você tem aí uma variação em relação à média de 15,77%, seria uma interpretação, né? Você pode comparar isso com outros conjuntos de dados, por exemplo, para saber se a variação é alta ou é baixa, né? Lembra que na aula eu mostrei para vocês um critério para trabalhar com o CV. Em geral, um CV baixo, a gente costuma dizer que é menor do que 10%, né? E tudo isso a gente pode tirar das primeiras interpretações, né? O R também existe um sistema de busca, né, de ajuda muito interessante. A gente pode vir aqui, ó, no Help, né, e procurar, né, digitar aqui nesses search aqui, né, ou procurar um tópico dentro de algo que você já tem interesse, ou você pode digitar, né, o comando help, né, e colocar lá o nome, por exemplo, da função que você tem interesse. No caso, tem interesse de descobrir a função histograma, né? Então, clico aqui, ele já me dá aqui, tá? Vou levantar um pouco essa aba aqui, tá, pessoal? Vou clicar aqui. Então, ele me dá aqui uma descrição sobre o histograma, o que faz um histograma, todas as possibilidades que eu tenho, por exemplo, se eu quiser colocar nomes no eixo X, no eixo Y, né? Colocar cores e várias outras títulos, né? Tem várias possibilidades aqui. Depois ele descreve cada um desses argumentos que estão aqui, ó, né? Que é o breaks, que é o X, né? Que é o frac, o probability, assim vai. Em geral, ele fala sobre mais detalhes, né? Aparece então um tópico aqui sobre detalhes sobre essas funções, né? Às vezes nós temos algumas referências, como esse caso, né? Tem duas referências aqui, da onde veio, se você quiser procurar isso para estudar, e normalmente vem com um exemplo, né? Vem com um exemplo para você compilar, né? Você pode selecionar tudo isso daqui e rodar, e ele vai nos dar um exemplo. Então, o help do R ele é muito interessante, né? Ele ajuda bastante, tá? Para a gente conseguir trabalhar. E nesse primeiro, onde está escrito aqui o WART Documentation, a gente olha aqui IST e entre chaves o nome graphics. O que significa isso? Significa que o comando, a função que você está buscando é o IST, né, do histograma, e o pacote que está essa função é o graphics. Só que esse pacote ele já vem instalado, né, nos pacotes básicos, né? Às vezes, quando você precisa de uma função e esse pacote você vai precisar instalar, é só você observar o que tiver dentre as chaves aqui, né? Você pode ir lá e instalar esse pacote e tal. Então, para computar o histograma é muito simples, é IST com o nome dos dados que você atribuiu. Quando você vai lá e ele roda, tá? Aqui no meu caso, ele está aparecendo com esse cinza, né? Porque eu deixei o layout do meu R dessa forma. Se vocês baixarem o R aí e trabalharem com ele assim, vocês vão ver que aqui vai estar tudo branco, tá? Mas isso é só uma questão de estética, tá? A gente pode colocar, como eu falei, adicionar cores, né? Adicionar um azul claro e a borda desses retângulos como vermelho, né? Posso fazer isso, ó. Então ele fica colorido dessa maneira. Eu posso adicionar
que aqui embaixo, né, colocar, atribuir nomes, né, por exemplo, o Xlab, esse lab vem de label, né, de rótulo, então posso rodar esse outro aqui, e aí a gente já começa a ter a gente já começa aí, opa, desculpa, a gente já começa a ter até que o eixo X e o eixo Y, né, os nomes, né, desses eixos. Eu posso colocar esse comando, pessoal, ó, frac igual a false. O que vai acontecer? Ele não vai me dar a frequência absoluta, que ele vai me dar uma frequência relativa ao tamanho dos dados, né? Então, se eu fizer isso, ele vai dar, na verdade, né, a proporção, tá? Né? Então, existem aí muitas possibilidades para trabalhar com o histograma. Você pode vir aqui dar um zoom, o zoom ele aumenta o seu gráfico, né? Então você pode olhar melhor isso, né? Avaliar melhor esse gráfico aqui. Né? E você pode também ir nessa aba Export. Então você pode exportar, por exemplo, eu posso exportar como imagem, né? Então essa imagem tem algumas opções, ó, PNG, JPEG e assim vai, né? E isso vai ficar salvo aonde está o diretório aqui. Nesse diretório você pode selecionar se você quiser onde você vai salvar, tá? Ou também você pode exportar já como PDF, né? Se você quiser, tá? Não tem nenhum problema, você já pode exportar como PDF, tá? Bom, o boxplot nós vimos também que ele é muito simples, né? É só o comando boxplot e o X, né? Então a gente faz aí, ó, a gente tem o boxplot, a gente pode explorar a questão das diferenças entre o primeiro e o terceiro quartil, aqui é a mediana, não tem nenhum ponto extremo, né? Então isso vem corroborar lá com aquele primeiro resultado nosso aqui, né, pessoal, que eu vou voltar, ó, aquele pessoal o resultado dessa tabela, onde a gente tinha que a mediana estava bem próxima da média, né, o que significava que parecia não ter nenhum ponto influente. O boxplot ele vem corroborar, né, vem mostrar, confirmar esses resultados aqui, tá? Que mais que é interessante falar? Bom, existe um comando também, pessoal, que a gente pode estar criando aqui, né, tabelas com as principais estatísticas descritivas, né? Para que isso? Bom, para depois você conseguir exportar isso no arquivo aí para você, né, que está construindo aí a sua tese e tudo mais, né? Então, por exemplo, eu vou chamar isso de descritiva, tem um comando chamado rbind. O rbind, ele vai deixar, então, numa sequência, né, esses valores aqui. Por exemplo, nessa tabela eu quero que apareça a média, a mediana, os valores máximo, mínimo, variância, desvio padrão e CV. E todos esses valores, né, são os valores que serão computados a partir dos dados que eu chamei de X, né? Bom, então fazendo isso, ó, se eu rodar aqui, né, vim aqui no Run, beleza, eu já compilei. Para melhorar um pouco mais, eu vou chamar, existe esse comando, ó, call names, né, que já está dizendo, ou seja, eu vou colocar nomes nas colunas, então eu vou deixar essa parte aqui, né, toda essa parte aqui como uma coluna, e aqui em cima eu vou colocar um nome, que nome? Escolhi estatísticas, por exemplo, tá? Então, compilando isso aqui, a gente vem, ó, e aparece a tabelinha aqui embaixo, né? Então tenho lá a média 16,79, a mediana, o máximo, o mínimo. Então observem que no R a gente pode construir uma tabela também, não precisa só digitar o summary lá, né, para fazer, tá? Existem outras funções também para isso, pessoal, tá? Existe uma função chamada cable, né, essa aqui, que a gente vai utilizar, mas ela não vem no pacote básico do R. Ela vem num pacote chamado knitr, né? Nesse aqui, ó, KNITR. Então esse pacote precisa ser instalado. Existem duas formas de instalar o pacote, pessoal. Você usar esse comando, ó, install.packages, e usar o nome do pacote entre aspas aqui e compilar, ou você vem aqui, ó, em packages, né? Aqui embaixo tem install, e aí você digita o nome do pacote que você quer, tá? Então eu vou digitar ele aqui, ó, NITR, né? Então vou digitar, em geral ele aparece ali pra gente, dá um OK e escreve aqui instalar, tá? E no caso do meu, ele vai falar aqui se realmente eu quero instalar de novo
né? Porque eu já tenho esse pacote instalado, tá? Então você precisa instalar ele uma vez só, mas eu vou instalar de novo só para o efeito aqui desse vídeo, tá? Então vou instalar de novo. Ele abre uma seção aqui, ele começa o processo de instalação, tá? Então ele vai estar instalando de novo, né? O meu demorou um pouquinho porque eu tive que reinstalar, abrir uma nova seção porque eu já tinha esse pacote instalado, tá? Então ele vai lá e instala, né? Se você observar, ele abre essa aba, né? E nessa aba tem todos os seus pacotes aqui. Por exemplo, eu vou nesse Nitir aí que eu acabei de instalar, né? Então só vou procurar aqui. Ele tá por aqui, ó, aqui acabei achando ele, tá? Então quando eu clico aqui ele já abre então um help sobre o pacote, então ele tem várias descrições sobre o que faz esse pacote, né? Que a gente pode estar, se tiver interesse, procurando, tá? Então, como que a gente usa um pacote? A gente tem que usar ele, a gente tem que chamar uma biblioteca, tá? Então a biblioteca a gente chama de library e o nome do pacote. Se a gente não fizer isso, a gente não vai chamar as suas funções, né? Então eu venho aqui, seleciono e faço essa library aqui, né? E aí eu já posso usar as funções desse pacote. Então uma delas é o cable, né? Então o cable ele é muito mais simples. A partir do momento que a gente construiu, por exemplo, essa tabelinha, eu posso melhorar isso, né? Então eu venho aqui, escrevo cable, né, com o nome descritivo, que foi o nome que eu dei à minha tabela, e aqui eu deixo esse alinha aqui, quer dizer que eu vou deixar, esse C significa que eu vou deixar os valores centralizados, tá? Então, venho aqui, compilo, ele aparece aqui embaixo de forma centralizada, nos valores da média, da mediana e assim sucessivamente. Então, uma outra opção, né? Aqui embaixo a gente já viu esse exemplo aqui, é o exemplo do boxplot, né? Vou rodar de uma vez só, tá? O exemplo do boxplot, né? Em que nós temos aqui três boxplots, né? Deixa eu pegar ele aqui, ó. Três boxplots em que eles têm as suas diferenças, né? Então aqui tem uma variabilidade menor, aqui um pouco maior, aqui uma variabilidade bem maior, né? Vocês podem conferir calculando essas medidas aqui, né, de variância, por exemplo, tá? Então a gente consegue colocar os box plots dentro de um único gráfico, né, e comparar eles, então, tá? E aqui vem um pouco a parte da inferência, né, pessoal? Então a gente pode trabalhar aqui essa parte da inferência, tá? Uma parte num ponto inicial seria a estimação pontual, né? Então, a estimação pontual nada mais é do que tentar achar uma estimativa para algum parâmetro que a gente tem interesse. Se o meu interesse, por exemplo, está na média, né, meu parâmetro é da média, eu posso tentar achar uma estimativa. Então, aqui a gente tem aqueles dados de viscosidade, lá dos slides da primeira aula, né? Vou rodar eles aqui, ó. Rodei aqui os dados de viscosidade, né? Então, tá aqui os 18 valores. E qual que seria uma estimativa, por exemplo, se o meu interesse fosse, eu quero achar uma estimativa da viscosidade média, né? Bom, então o que a gente sabe, né? Considerando a população que nós estamos trabalhando, que vai seguir distribuição normal, né? Ou seja, o comportamento dessa população segue o comportamento daquela curva em forma de sino, né? A gente sabe que a média amostral ela pode ser uma boa estimativa da média populacional. Então basta a gente achar a média dos nossos dados, que isso já é válido, né, para garantir uma boa estimativa da média amostral, né? Então é só a gente usar o comando da média aqui e calcular, isso já nos dá uma boa estimativa para média da viscosidade, né? Que é aqui 2,97 lá, tá? Mas, porém, às vezes a gente pode estudar estimativas intervalares, ou seja, os intervalos de confiança, né? Porque todos vocês vão concordar que se nós repetirmos o experimento, é muito provável que esses valores de viscosidade serão outros, mesmo planejando de forma correta,
e, consequentemente, a gente vai ter uma nova média, que vai ser próxima a essa, muito possível, mas não essa, né? Então é mais interessante a gente criar um intervalo que me dê uma confiança sobre os valores, o valor da média, porque a gente nunca vai saber qual é realmente a verdadeira média da viscosidade sobre um determinado lá, problema, tá? Então a gente cria então um intervalo de confiança e dá uma confiabilidade para ele, né? Essa confiabilidade pode variar, pode ser 95%, 90%, 99%. Em geral são esses três níveis de confiança que a gente adota, né? E qual que é o comando? Muito simples, é esse aqui, pessoal. Eu vou chamar de IC, intervalo de confiança de 95%, e usar esse comando, ó, t.teste. Depois, na próxima aula do R, vocês vão entender por que esse t.teste, tá? Então, e do nome dos nossos dados, né? Então, vou lá, pego aqui e rodei. Se eu quiser somente o intervalo, né, esse valor aqui, se eu rodar só o IC95, ele vai me dar uma porção de valores. Para extrair somente o intervalo de confiança, eu uso esse comandinho aqui, ó, IC, que é o nome que eu atribuí ao intervalo, né? Esse cifrão e conf int aqui, tá? Então, esse comandinho aqui me dá, ó, um intervalo de confiança. Então, ele representou aqui, ó, o intervalo de confiança, vai, então, de 2,57 até 3,37, né, com uma confiança de 95%. Então, como eu interpreto isso? Eu interpreto da seguinte maneira. Então, eu consigo garantir com 95% de confiança de que o intervalo que vai de 2,57 a 3,37 contém a verdadeira média de viscosidade, né? Ou a viscosidade média, tá? Principalmente se a gente estiver trabalhando numa população ou se a gente estiver trabalhando num experimento aí. Então, a viscosidade de uma certa situação, né? Pelo experimento que a gente fez, os seus valores estarão entre esse e esse, com uma confiança aí, com o nível de confiança dado aqui no caso 95%, tá? Se eu quiser calcular de outros, né, pessoal, observem que aqui eu não precisei colocar nada sobre 95%. Ele já vem no default do R, né, ou seja, no padrão dele. Mas se eu quiser calcular intervalo de confiança de 99, de 90, eu tenho que colocar o nível de confiança no caso, né? Então aqui tem que colocar o 0,99 e 0,90, tá? E aí existe um exercício aqui, né? A gente pode ver, ó, por exemplo, se eu rodar esses três, ele vai me dar três intervalos de confiança diferentes. Então aqui eu vou colocar, ó, na sequência, intervalo de confiança de 90%, de 95% e de 99%. Então vamos rodar os três aqui, ó. Rodei os três. O que a gente pode observar, né? Então, para 90%, ó, eu tenho um intervalo que vai de 2,64, né, até 3,30. O de 95% foi o que a gente fez, 2,57 até 3,37. E o de 99, 2,42 até 3,51. Então, observem que quanto maior é o meu nível de confiança, também maior é o meu intervalo. Então, nem sempre é muito bom ter um nível de confiança super alto, como é o de 99%, né? Porque também o intervalo vai ficar mais espaçado, ou seja, existem mais valores ali dentro para eu considerar como uma estimativa da minha média, por exemplo, né? E também eu não posso pegar um nível de confiança muito pequeno. Claro, eu teria um intervalo menor, mas aí também eu vou estar perdendo confiança, eu tenho mais chance de errar, né? Então, por isso que o 95% de confiança é um nível de confiança razoável, né? Claro que dependendo da área que você trabalha, às vezes você não tem condições de fazer experimentos controlados, você precisa adotar outros níveis de confiança, tá? Mas em geral, então, é o 95 que é o mais habitual que a gente vai estar utilizando, que nós vamos pensar aqui nessa disciplina que os experimentos que a gente vai estar realizando de certa forma controlados, tá? Então, é isso que eu tinha para falar sobre a parte da estatística descritiva, ou seja, fazer um review, né? Acho que a gente está aí mais de um mês aí parado, né? Aliado àqueles 2 vídeos anteriores, né? É interessante que vocês, se sentirem dificuldade ou quiserem relembrar, eu detalhei um pouco, tá? O vídeo está até um pouco mais longo do que deveria ser, né? Bom, e só antes de encerrar, pessoal, eu venho aqui também
trazer como que a gente pode estar exportando isso, né? Ah, desculpa, detalhe. Antes, então, eu vou falar para vocês que o R, ele consegue, então, gerar relatórios para a gente, né? A gente consegue gerar um esqueleto de relatório. Ou seja, eu posso gerar, então, um arquivo por meio de um ambiente, né, chamado R Markdown. Ele pode gerar arquivos em PDF, em HTML, que já é para você disponibilizar na web, ou em Word, né, que seria mais prático, porque a gente poderia introduzir aí comentários e tudo mais. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui em cima, ó, em File, e vem nesse comando aqui, ó, Knit Document, tá vendo? Ctrl Shift mais K. Né? Quando a gente clica nesse comando, se for a primeira vez que vocês estiverem fazendo isso, ele vai pedir autorização para instalar certos pacotes. Então pode demorar um pouquinho, às vezes dependendo da internet e tudo mais. Né? No meu vai ser rápido porque eu já fiz isso várias vezes, tá? Então ele já vai pedir para gerar um documento, então, né? Bom, então eu vou clicar aqui, ó que vocês vão ver, né? Cliquei, ele já abriu uma aba e já pede aqui, ó, se eu quero salvar o meu report, né, ou seja, o meu relatório em HTML, PDF ou Word. Claro que eu aconselharia você colocar no Word. Por quê? Porque você pode ajeitar as tabelas, né, você pode ajeitar os relatórios, colocar comentários e tudo mais. Como eu não tenho interesse nenhum aqui, eu vou colocar como HTML, tá? E vou compilar. E aí ele vai entrar ó, nesse ambiente, pode observar pelo cursor aqui, ó, ambiente R Markdown, né? Às vezes ele demora um pouquinho e ele roda. A partir do momento que ele rodou, vamos ver aqui, né, o que ele fez, ó, ele já vai gerar aqui, né, vamos voltar aqui, desculpa, isso, ele voltou aqui. Então, olha só, ele já abriu aqui o ambiente Markdown e está aqui ó, o nosso relatório. Então, o relatório ele vem aqui com o nome do arquivo, né, esse aqui é o nome do computador lá, e já vem ó, com tudo que a gente fez, ó, tudo marcadinho, todos selecionados os dados e tudo mais, né? Os gráficos, ele vai rodar todos os gráficos que a gente fez ali, tá? Então, ó, as tabelas, olha como que fica a tabela, ela fica bem legal aqui quando a gente usa o comando cable, né? Então, por isso que eu aconselho vocês a fazer isso aonde? No Word, né? Porque usando o Word, o que acontece? Você consegue aqui implementar, né? Escrever, selecionar o que você tem interesse, colocar, adicionar comentários, né? Então é uma forma bem prática da gente estar trabalhando aí, tá? Né? Pode escolher as 3 opções ali. Além disso, para encerrar essa aula, a ideia é agora também mostrar como que a partir de um conjunto de dados a gente consegue gerar esses valores dentro do R. Tá? Então eu vou vir aqui na minha área de trabalho. Na minha área de trabalho eu tenho aqui ó, os dados. Né? Se vocês olharem aqui, ó, os dados que tem temperatura e rendimento. Tá? Por exemplo, ó, temperatura e rendimento. Coloquei aqui numa planilha Excel qualquer. Né? E vou voltar aqui para o R, né? Então, aqui, ó, primeiro de tudo, eu vou limpar a memória, tá, pessoal? Vou limpar a memória, limpei ela. Então, ó, se eu colocar X aqui, que era o meu conjunto de dados, já não existe mais, né? Então, para a gente instalar, para a gente conseguir chamar dados a partir de uma planilha do Excel, eu preciso instalar esse pacote aqui, ó. O pacote chama readxl. Então, ele vai ler todo tipo de extensão via Excel, né? O ponto XLSX, o XLX, e assim, toda extensão do Excel ele vai conseguir ler, tá? Então, 2 maneiras, ou copia isso daqui e cola, ó, install.packages readxl, ou faz aquele procedimento, packages, install, escreve aqui e instala, né? A partir do momento que vocês instalarem, então eu venho aqui ó, e vou chamar a biblioteca que faz essa leitura, né, que é o readxl. Fui lá ó, e chamei ela. Agora, para chamar os dados, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar isso daqui de dados, tá? Pode chamar do que você quiser, não precisa, não interessa. O comando é esse aqui, read underline Excel, e aqui dentro eu tenho que dar o caminho, né, o caminho aonde estão os meus dados.
No caso, a minha planilha eu chamei de dados.xlsx, tá? Só foi uma coincidência que aqui está escrito dados e aqui também, tá? O nome, e aqui dentro precisa estar o caminho e o nome do arquivo, né? Isso aqui seria o nome do arquivo que tá. Então vamos lá, rodar isso, ó, eu venho aqui, compilo, não deu nenhum erro, né? E o que acontece, né? Quando eu digito aqui embaixo, ó, dados, então ele aparece aqui para mim essa estrutura aqui, né? O que é essa estrutura? Ó, ele já compilou, né? Então ele fala que esse conjunto de dados nada mais é do que uma matriz, né? Que tem 7 linhas e 2 colunas, tá? Então a coluna temperatura tem os valores da temperatura, a coluna rendimento tem os valores de rendimento, né? Esse dBl e dBl aqui indica que essas variáveis ele considera isso como numéricas ou caracteres, né? Então pode ser tanto um quanto o outro, tá? Então não tem problema. Você pode, se você tem um conjunto de dados muito grande, você pode utilizar essa palavra, esse comando names, né, que ele vai nos mostrar os nomes das variáveis que estão nesses dados. Então, tem os nomes, temperatura e rendimento. E sempre é importante usar o attach. O attach ele é um comando, né, que significa que anexar. Então, ele vai anexar essas variáveis aos nossos dados. Tá? Então, venho aqui e digito o attach. Então, por exemplo, se eu quiser só estudar a temperatura, então venho aqui, ó, temperatura. Veja aqui, se eu digitar mais do que 3 letras, ele já abre para mim, né, no RStudio. E aqui estão os valores de temperatura. Ah, quero estudar a média. Qual é a temperatura média? Então, venho lá, min, né, temperatura. E aí tem 85,14 é a temperatura média. E aí, assim sucessivamente, tá? Tem uma outra maneira de entrar no R sem listar esses comandos? Tem. É muito mais fácil? É muito mais fácil, tá? Então, qual que é? Vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Ó, vou limpar a memória. Limpei a memória, então, ó, se eu digitar dados aqui não tem mais nada. E vou apagar tudo isso aqui, ó. Vou apagar tudo. Como se a gente fosse começar do zero, ó. Ctrl L para limpar aqui embaixo. Como se nós fôssemos começar do zero. Como que é, então? É o seguinte. A gente vem aqui, ó, nessa parte de importação dos dados. Tá? Então, vem aqui, importar dados. Importar dados a partir do Excel. É isso que eu quero. Tá? Então, digito aqui. Ele vai abrir essa aba aqui. Né? Então, a gente precisa vir aqui no browser e mostrar o caminho para o R aonde está salvo a planilha do Excel. Então, eu clico aqui. A minha planilha está aqui, ó, na área de trabalho, nessa palavra aqui, ó, dados. Né? Então eu venho aqui e abro. A hora que eu abri aqui, pessoal, que eu dei o caminho, vocês podem observar que ele já dá ele já faz aqui, ó, um pré-review dos meus dados, ó. Ele já fez. Às vezes você tem um conjunto de dados muito grande, ele não vai conseguir fazer tudo, né? Ele vai dar só os 50 primeiros. Mas como aqui o conjuntinho de dados é pequeno, ele vai conseguir mostrar tudo, tá? Então ele já dá um review sobre isso, né? Com uma ideia de como vai ficar. Você pode selecionar aqui se essa variável é categoria, se ela é data, por essa maneira aqui, né? Em geral ele vem escrito double quando ele observa números, né? Porque você pode colocar como caractere, como numérico, se for uma data, você pode escolher. Em geral eu deixo sempre como double, porque eu posso então trabalhar como categorias quanto numéricos, tá? E vocês observam que quando eu chamei ele pelo browser aqui embaixo ó, já apareceu como que vai ficar o código do R, ó, que é justamente o que eu tinha lá. Ele vai, então, acionar a library readxl, então por isso que é importante instalar esse pacote, e vai colocar um nome aqui, né, por exemplo, dados, e ler a função readxl e dar esse comando view, que é gerar os dados, né. Então, quando você faz isso, ó, só chama aqui e já vem no import, ele já vai importar direto para você. Né? Então, ele já leu os dados, né? Ele dá até, quando você digita esse view dados, ele mostra aqui para a gente esses dados, né? Que a gente pode fazer alguns filtros e tal, né? E aí, a gente é só começar a trabalhar, né? Se você digitar dados aqui, tá aí os dados, então, e começar a trabalhar aí com eles, tá bom? Então é uma forma simples, rápida, fácil,
de importar dados por meio do R, né? Ele é muito prático e a gente consegue fazer muita coisa com ele e, claro, vocês vão observar que só tem análises estatísticas que só por meio de um software mais sofisticado aqui que a gente consegue trabalhar. Tá certo então, pessoal? Então, valeu e até o próximo vídeo aí.